Liturgia do dia 3 de dezembro de 2022. Memória de São Francisco Xavier, presbítero. Primeira leitura. Leitura da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se eu não evangelizar. Se o fizesse por iniciativa própria, mereceria a recompensa. Mas, não sendo de maneira espontânea, é um encargo que me está confiado. Qual é, portanto, a minha recompensa? É que pregando o Evangelho eu faço gratuitamente, sem me fazer valer dos direitos que o anúncio me confere. De fato, embora livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, para ganhar o maior número. Fiz-me judeu com os judeus, para ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora não estivesse sob a lei, para ganhar os que estão sujeitos à lei. Com os que vivem sem a lei, fiz-me como um sem lei, embora eu não viva sem a lei de Deus, porque tenho a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar alguns a qualquer custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes são aqueles que esperam no Senhor, que esperam no Senhor, que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor, que esperam no Senhor, que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor, que esperam no Senhor, que esperam no Senhor. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor, que esperam no Senhor, que esperam no Senhor.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, apanharão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno mortal, não sofrerão nenhum mal. Hão de impor as mãos aos doentes, e eles ficarão curados. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória de São Francisco Xavier, presbítero. Francisco Xavier nasceu a 7 de abril de 1506, no castelo da sua família, perto de Pamplona, Espanha. Fez os seus estudos acadêmicos na Universidade de Paris, onde em 1530 era já professor. Motivado por Inácio de Loyola, seu aluno e amigo, abandonou a prometedora carreira que iniciara, juntando-se a ele para fundar a Companhia de Jesus. Ordenado sacerdote, foi enviado para a Índia. Desembarcou em Goa em 1542. Seguem 10 anos de intensos trabalhos que constituem uma das mais gloriosas epopeias na história missionária da Igreja. Evangeliza as zonas costeiras da Índia, vai a Malaca, às Molucas e ao Japão. Acaba por falecer na ilha de Sanchão, às portas da China, que pretendia evangelizar. A sua vida foi marcada pelo amor de Deus e pelo zelo apostólico. Foi canonizado em 1622. Na primeira leitura, vemos como mais uma vez Paulo se vê obrigado a defender não tanto a sua pessoa, mas a sua ação de apóstolo no meio da comunidade cristã de Corinto. Havia quem o acusasse de interesse próprio no exercício do seu ministério. Busca de bens materiais, afirmação pessoal. O apóstolo reage afirmando que, para ele, evangelizar é um dever. Quem livremente se põe ao serviço de um senhor não pode furtar-se a esse serviço. É o que acontece com Paulo. Por isso afirma: ai de mim, se eu não evangelizar. São Francisco Xavier também estava consciente de que o chamamento ao apostolado é um encargo confiado por Deus. Vive a sua vocação e missão com inquebrantável e total fidelidade, total desinteresse e extraordinário zelo apostólico. No texto do Evangelho, o mandato de Cristo, ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura, destina-se aos apóstolos e a todos os batizados, clérigos, religiosos ou leigos. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte. Os 11 acolheram o mandato com prontidão. Ao realizá-lo, deram-se conta de que aquele que subira ao céu, Jesus, na verdade continuava com eles, acompanhando-os
cooperando com palavras e prodígios. É consolador para os evangelizadores saberem que não estão sós, que o Senhor caminha com eles e que podem contar com o seu poder para vencer os obstáculos, demônios e todos os males. O ministério apostólico de São Francisco Xavier, com o dinamismo com que o exerceu, é espantoso. Em 1542, foi mandado para as Índias, ou para os confins do mundo, como então se dizia. Chegou lá depois de uma longa e perigosa viagem. Lançou-se imediatamente na evangelização de cidades e aldeias, em permanentes viagens, sem temer intempéries nem outros perigos. Apenas 2 anos após a chegada à Índia, foi a Ceilão e às Molucas. Regressou à Índia para confirmar os resultados da evangelização, para organizar e dar novo impulso à obra de seus companheiros. Mas não ficou por aí. Tinham-no informado que o Japão era um reino muito importante e partiu para lá, pensando que a sua conversão poderia influir positivamente na evangelização de todo o Extremo Oriente. Prosseguiu no Reino do Sol Nascente as suas viagens e o anúncio do Evangelho. Ao regressar desse país, projeta evangelizar a China. Ao procurar realizar esse intento, é surpreendido pela morte na ilha de Sanchão, no ano de 1552. Em aproximadamente 10 anos, percorreu milhares de quilômetros com os meios e as dificuldades que mal podemos imaginar, dirigindo-se a numerosos povos que falavam diferentes línguas. O segredo da sua coragem e do seu dinamismo era a oração e a união com Cristo. Na união ao mistério de Deus, que quer comunicar com todos os homens. Também Jesus teve que ultrapassar uma distância infinita para vir até nós e estar conosco. Deixou o Pai, como diz o Evangelho de João, para vir ao mundo. Continuou a sua viagem durante o seu ministério de apenas 3 anos, indo ao encontro das pessoas para lhes anunciar a boa nova do reino, não se limitando a esperar que o procurassem. Hoje, se queremos que o Evangelho chegue aos nossos contemporâneos, basta não esperá-los na igreja. É preciso procurá-los onde eles estão. São Francisco Xavier deixou-se iluminar pelo Espírito Santo. Permitiu a Cristo habitar no seu coração inquieto e foi conduzido por Deus Pai através dos caminhos do mundo, capaz de tudo naquele que me dá força. A nossa fé, tantas vezes opaca e apagada, recebe luz e paixão do grande missionário e santo que hoje celebramos. Para receber o amor de Deus, é preciso transmiti-lo. Para o receber ainda mais, é preciso dá-lo aos outros de modo ainda mais fiel e generoso. O primeiro projeto de Xavier e dos seus companheiros era de irem para a Palestina, para aí trabalharem na conversão dos infiéis. Tinham o secreto desejo do martírio, mas a guerra que reinava entre Veneza e os turcos pôs obstáculo aos seus desígnios. Puseram-se à disposição do Papa, que lhes confiou o cuidado de pregarem missões em Roma. Logo depois, a pedido do rei de Portugal, Xavier partiu para as Índias. Que zelo que ele mostrou! Em Goa, tomou alojamento entre os pobres no hospital. Recusou o apartamento que lhe era oferecido pelo vice-rei. Missionou na cidade. Depois percorreu todas as Índias,
a custo das maiores fadigas. A sua missão tornou-se semelhante à dos apóstolos, pela extensão e pela rapidez dos seus sucessos. Empregava os meios que eles mesmos se tinham servido para converterem o mundo idólatra: a oração, a humildade, o desinteresse, a mortificação. Era ajudado pelo dom dos milagres. Santo Inácio enviou-lhe companheiros, deixou as Índias cristandades florescentes. Depois passou ao Japão, onde teve também grandes sucessos, mas a custo das mesmas fadigas e de grandes humilhações. Morreu como missionário na ilha de Sanchão, perto da China. Que, a exemplo de São Francisco Xavier e de seu fervoroso zelo pela palavra, façamos o que podemos pelo próximo, segundo a nossa vocação. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Francisco Xavier e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.